Olá! O Judiciário em Evidência de hoje vai falar sobre a judicialização da saúde. É cada vez mais comum os pacientes entrarem na justiça contra Estado, municípios e planos de saúde para garantir tratamentos médicos. Veja também Lei de Acesso à Informação Completa 10 meses. E mais, coordenação do Sistema dos Juizados Especiais do Ceará planeja a atuação do juizado do aeroporto durante a Copa das Confederações de 2013. Fique com a gente, o Judiciário em Evidência começa agora. O juizado do aeroporto vai funcionar antes, durante e após os Jogos da Copa das Confederações de 2013. Para isso, a coordenação do Sistema dos Juizados Especiais do Ceará está planejando a nova estrutura. O plantão do juizado vai ser disponibilizado no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. Os juízes vão se revezar em 4 turnos diários de 6 horas cada. O objetivo é garantir a prestação do serviço de forma ininterrupta de 9 de junho a 6 de julho deste ano. O período da Copa das Confederações é de 15 a 30 de junho, mas o plantão da Justiça irá atuar antes, durante e até 6 dias depois do fim do torneio. A coordenação também estuda a regulamentação do juizado do torcedor, a implantação dos juizados da Fazenda Pública e a uniformização de procedimentos dos juizados especiais cíveis e criminais da capital e do interior. Traçar as ações estratégicas administrativas internas, ações específicas para o interior, para a capital, ações gerais, de forma geral. Temos prioridades com a instalação do juizado do torcedor, juizado do aeroporto, por conta das ações que devem ser desenvolvidas até por determinação do próprio CNJ com relação à Copa das Confederações, que nós vamos abrigar aqui, e também os juizados estaduais da Fazenda, que é o chamado GEFAS. Os juizados especiais foram criados em lei de 1995. O objetivo é atuar de forma mais simples e célere, buscando sempre que possível o acordo entre as partes. As unidades recebem casos cíveis envolvendo valores até 40 salários mínimos. Já as ações criminais devem ser de menor potencial ofensivo, com pena máxima de até 2 anos. A juíza Josiana Cavalcante disse que a demanda é resultado da confiança que a população tem nos juizados para resolver os problemas. Porque nós primamos pela conciliação, temos que ter um rito sumaríssimo, célere, desburocratizado, com decisões mais simples, com todos os atos de forma oral e menor concentração de tempo. E os recursos também são levados para um órgão específico, que é a turma recursal, que para exatamente desafogar os tribunais de justiça. É nesse sentido, de dar celeridade, de demonstrar que o cidadão consegue buscar uma justiça social dentro do sistema dos juizados. A juíza Tereza Germana Lopes de Azevedo está há 1 ano no Juizado Especial de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Segundo a juíza, a experiência tem sido boa. Tem sido uma experiência bastante gratificante, por perceber uma realidade em que a população realmente acredita no Poder Judiciário e vem buscando veementemente os seus direitos, sobretudo no que diz respeito à defesa dos direitos do consumidor. Sobre os processos criminais, a juíza explica que a maioria envolve poluição sonora e os acusados são intimados já na delegacia para comparecer à audiência no juizado. Caso ela não compareça, a pessoa que estaria, digamos, sendo acusada ainda, que ela é inocente, tem a presunção de inocência, mas caso ela esteja sendo acusada de um delito, ela não comparecer, ela já será denunciada na própria audiência pelo promotor de justiça. Obviamente terá seu direito de defesa assegurado, mas esse procedimento está sendo extremamente célere. Ele não chega nem a 30 dias da data da ocorrência, entre a data da ocorrência e a data da audiência preliminar. Os cartórios cearenses devem lavrar a escritura de convivência de união estável entre pessoas do mesmo sexo. A determinação é da Corregedoria Geral da Justiça do Ceará. A determinação, datada de 7 de março deste ano, é do Corregedor-Geral da Justiça do Estado, desembargador Francisco Salles Neto. Com isso, o Ceará se torna o 8º estado brasileiro a assegurar aos casais homossexuais os mesmos direitos conferidos às uniões estáveis entre homem e mulher. Esse provimento, baixado pela Corregedoria Geral do Estado do Ceará, ela foi inspirada na decisão do Supremo Tribunal Federal. A necessidade do provimento é para padronizar os procedimentos, para que, em primeiro lugar, com relação à competência
dos cartórios para a lavratura da escritura pública. Só os cartórios, os notários, é que podem lavrar essa escritura pública. Então, todos os requisitos, a documentação exigida, tudo isso tem que ser explicitado através de uma norma, para que sirva de orientação para os cartórios. A medida é uma aplicação dos princípios constitucionais da igualdade e da dignidade humana. Também facilita obter direitos envolvendo a previdência social, seguros, instituições financeiras e outros benefícios. O corregedor explica o que é preciso para requerer à União. Identidade, CPF, certidão de nascimento para os solteiros e a certidão de casamento com a observação de que estão divorciados. Mais detalhes estão no provimento número 2 de 2013, disponível no site www.tjce.jus.br/corregedoria. No próximo bloco, vamos falar sobre as ações judiciais para garantir tratamentos médicos. Até já! A revista de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Ceará pode ser acessada no site www.tjce.jus.br, seção Consultas. A revista apresenta decisões recorrentes sobre assuntos cíveis e criminais. A Lei de Acesso à Informação regulamentou o direito do cidadão de obter dados dos órgãos públicos de todo o Brasil. É uma lei que veio mesmo para ficar. E ela tem o condão de fazer com que o cidadão entenda que eles estão agora imbuídos num propósito interessante, que é de fazer com que a administração pública haja de forma transparente. E o cidadão está com essa ferramenta importante, que é essa lei de acesso à informação. A luta da família para garantir tratamento médico contra câncer para uma menina de 4 anos é um dos exemplos da judicialização da saúde. A garota sofre de leucemia aguda, um tipo de câncer. A mãe da criança recorreu à justiça pedindo que o Estado do Ceará custeie os gastos com o transplante de medula óssea e despesas da doadora. A juíza Jorisa Magalhães Pinheiro, da 9ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza, determinou ao Estado que pague as despesas com o procedimento. O Estado recorreu, mas a decisão foi mantida pelo presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido. O transplante deve ocorrer em um hospital particular de São Paulo e o custo é de cerca de R$500 mil. Essa batalha pela vida reacende a discussão sobre a obrigação do poder público em dar assistência à população. Aqui no estúdio eu recebo o juiz corregedor auxiliar Marcelo Roseno de Oliveira, que respondeu por Vara da Fazenda Pública de Fortaleza, e a defensora pública Sheila Falconeri, do Núcleo de Defesa da Saúde no DESA, da Defensoria Pública do Ceará. Sejam bem-vindos ao Judiciário em Evidência. Juiz Marcelo Roseno, como tem sido o posicionamento da Justiça diante de pedidos de tratamentos médicos? Bom, acho que a gente deve fazer primeiro uma distinção, né? Há várias demandas relacionadas ao direito à saúde que são movidas contra planos privados, ou seja, contra planos de saúde, e há outras tantas demandas que são movidas contra as entidades do poder público, né? Contra o Estado, o município e a União, inclusive em regime de solidariedade, muitas vezes, né? Demandas que são movidas contra os 3 entes, algumas que são movidas contra o Estado e o município. Especificamente em relação a essas demandas que são movidas nas varas da Fazenda Pública, que envolvem basicamente Estado e município,
O que a gente tem percebido é que tem havido uma preocupação dos juízes no sentido de garantir respostas céleres, até porque essas demandas, de regra, envolvem situações de urgência, não é? São pessoas que muitas vezes estão internadas, estão em estado de enfermidade muito avançado e precisam de uma resposta rápida, ou seja, a negativa de uma pronta resposta pode acarretar, muitas vezes, a própria morte da pessoa. Então, tem havido uma preocupação no sentido de garantir a esses jurisdicionados que batem as portas do judiciário uma resposta célere e uma resposta efetiva, não é? No sentido de fornecer os medicamentos, seja no sentido de determinar internações em leitos de UTI, seja no sentido de autorizar procedimentos cirúrgicos, de cirurgias específicas, né? Há sempre essa preocupação. Há uma preocupação que é do judiciário, né, no sentido do aumento dessas demandas. A gente tem convivido hoje com, na verdade, um aumento muito considerável dessas demandas, chegando a isso que a gente chama de judicialização da saúde, né? E sem que os magistrados tenham um aparato técnico necessário para enfrentar esse tipo de demanda. Essas ações geralmente vêm instruídas com um laudo médico, com um relatório médico indicando a gravidade da doença. Os magistrados não têm conhecimento técnico para aferirem isso, especialmente no primeiro momento, no momento em que tem que decidir. E os magistrados muitas vezes acabam sendo levados a conceder essas medidas de urgência, essas tutelas de urgência para tentar salvaguardar a vida da pessoa, que é o bem primordial que deve ser salvaguardado. Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça já editou uma recomendação aos tribunais de justiça, no sentido de firmarem convênios com outras entidades, com médicos e profissionais da área da saúde, que possam dar ao magistrado essa possibilidade de, antes de uma decisão, ainda que seja uma decisão rápida, mas antes de uma decisão, ouvir algum outro profissional que possa opinar sobre esse tipo de demanda, né? Até porque há situações em que as terapias são terapias que não são reconhecidas, ou com a eficácia reconhecida. Em outras ocasiões são medicamentos que ainda não foram registrados ou autorizados pela Anvisa, ou seja, uma série de peculiaridades que acabam determinando que uma dificuldade do judiciário na apreciação dessas questões. Mas o que a gente tem percebido é que mesmo com essas dificuldades, a ideia é tentar dar uma resposta o mais rápido possível, e é isso que a gente tem observado, né? Aqui nas varas da Fazenda Pública de Fortaleza, de regra, essas ações são despachadas, se não no mesmo dia, no máximo em 24 horas, uma preocupação das secretarias de vara no sentido de priorizar o exame pelo juiz dessas demandas que envolvem direito à saúde. Defensora Sheila Falconeri, o Núcleo de Defesa da Saúde, o NUDESA, foi criado recentemente. Qual a finalidade? A finalidade do núcleo é exatamente atender essas pessoas que estão com urgência, com demandas de saúde de urgência. E o Núcleo da Saúde ela não atende ressarcimento de plano de saúde, nada disso. A gente só atende as urgências, procedimentos de urgência, medicamentos de urgência, como o doutor estava falando, UTI. Então, a pessoa vem, a gente solicita que ela traga a documentação mínima, principalmente a questão do atestado médico, exatamente por isso, que o juiz vai ter conhecimento de uma situação, não é técnico em medicina, então precisa de um atestado médico que possa trazer o subsídio necessário, um atestado médico que informe a doença, de preferência colocando o CID, que é o cadastro das doenças, informe qual o procedimento adequado para tratar aquela pessoa e informe as consequências do não tratamento imediato, que isso aí mostra o caso da pessoa se é urgente ou não. Então, o núcleo foi criado para isso. Já havia esse atendimento, a defensoria era feita pelos defensores da petição inicial, mas com o aumento da demanda, a defensoria viu a necessidade de se criar um núcleo que cuidasse só disso. A gente atende em média uns 10 pessoas por dia, em média. Então, tem dias que tem menos, tem dias que tem mais, mas essa é a nossa média. Então, por isso a criação desse núcleo. Defensor, o poder público ele tem a obrigação de custear todo e qualquer procedimento médico? Eu entendo que se houver emergência, sim. Porque o nosso núcleo trata das questões emergenciais. Porque a saúde, a vida é um valor muito importante, né? A vida nem precisa, dispensa explicações. Então, sim, se for algo que garanta a vida ou uma saúde, ou a saúde daquela pessoa, tem que custear, sim, tudo. Juiz Marcelo Roseno, a pessoa tem o direito de acionar a justiça sempre que se sentir prejudicada por algum motivo. Mas se esses pacientes conseguissem remédios e cirurgias nas unidades de saúde, não precisariam recorrer ao judiciário? O que a gente tem visto, a judicialização da saúde ela tem que ser compreendida, na verdade, talvez num contexto um pouco mais amplo, né? A gente fala de judicialização dos direitos sociais.
Direito à saúde, direito à educação, direito à moradia. Isso faz parte de um momento que a gente passa a viver no Brasil, especialmente no pós-88, no momento pós-Constituição, né? Há uma emancipação da cidadania, uma consciência muito maior do cidadão em relação aos seus direitos. São direitos garantidos pela Constituição. A Constituição não é só um documento político, ou seja, ela tem que ter força, ela tem que ter, de fato, um poder normativo, força normativa, e as pessoas então vão ao judiciário para buscar o resguardo dos seus direitos. A gente vai perceber, então, um aumento da litigiosidade nesse campo dos direitos sociais, especialmente no campo do direito à saúde, porque, de fato, há uma série de promessas não cumpridas pelo Estado, ou seja, o Estado deveria fornecer saúde a todos, né? E aí, independentemente de, talvez, de emergência ou da própria hipossuficiência, né? Porque hoje a gente nem pode fazer esse tipo de exame, ou seja, a pessoa vai ao judiciário e procura o atendimento médico, um medicamento, uma cirurgia, e a alegação de que a pessoa precisa do atendimento do Estado porque não pode pagar. Mas mesmo que ela pudesse pagar, era obrigação do Estado cobrir essas despesas, né? Até porque nós somos todos contribuintes, somos cidadãos e a Constituição garante a todos o direito à saúde. Então, independentemente da hipossuficiência, é necessário que o Judiciário dê essa resposta. O que a gente percebe? Uma série de promessas não cumpridas, as pessoas não conseguem atendimento médico de qualidade e, com isso, vão ao Judiciário. Essas demandas batem as portas do Judiciário. O Judiciário, de regra, tem acatado essas demandas e isso vai gerar para o poder público também algumas contingências no sentido de ter que cumprir essas decisões, né? O administrador se vê hoje, aí há várias reclamações de administradores nesse sentido, né? De que a judicialização excessiva pode estar, em alguma medida, determinando que orçamentos que atenderiam a determinadas políticas públicas tenham que ser deslocados para atender a aquisição de medicamentos específicos. Mas o que a gente percebe é que esse aumento da procura pelo judiciário decorre, de fato, dessa ausência, vamos dizer assim, dessa dificuldade que o Estado tem de prestar a todos um atendimento de qualidade. Deveria, então, haver alguma mudança na hora de formular o orçamento do Estado? Eu penso que essa é uma realidade com a qual a gente convive há muito tempo no Brasil, né? Que é a questão das prioridades dos orçamentos, a saber quanto é que se está aplicando em saúde, em educação, em determinadas áreas que são essenciais e quanto se investe em outras áreas não tão essenciais, né? Mas o que a gente deve, me parece aí até pelo senso comum, concluir é que deve haver mais investimentos na área da saúde, seja na prevenção, né, às doenças, seja de fato no combate. Defensor, os planos de saúde também têm negado procedimentos e materiais cirúrgicos. A explicação quase sempre é prazo de carência e não obrigação de cobertura para os tratamentos. Esses argumentos dos planos de saúde se sustentam? Não. A própria lei do plano de saúde diz que, se for o caso de urgência e emergência, carência só 24 horas. Então, esse argumento não procede nos casos que nós atendemos de urgência e emergência, não. Mesmo que não tenha carência, o plano tem que prestar, sim, o procedimento. Sim. Agora, no caso de uma pessoa precisar de um procedimento de urgência ou emergência e na hora daquela necessidade houver a negativa do plano, como proceder? Ela nos procura, ou então algum representante, algum familiar, né? Porque às vezes a pessoa nem pode ir, procura, traz o atestado médico. O plano se nega, mas o médico dá o atestado. Então traz o atestado médico, a documentação e a gente dá entrada na justiça contra o plano de saúde. Aí, normalmente tem sido deferida efetivamente as liminares, com rapidez. Depois do intervalo, a gente continua falando sobre as demandas judiciais envolvendo pedidos de tratamentos médicos. Voltamos daqui a pouco. O Fórum da Comarca de Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza, fica na rua Capitão Jeová Colares, sem número. O telefone é 85-3341-3068. O Judiciário em Evidência está de volta. Os nossos entrevistados são o juiz corregedor auxiliar Marcelo Roseno de Oliveira, que respondeu por vara da Fazenda Pública de Fortaleza, e a defensora pública Sheila Falconeri, do Núcleo de Defesa da Saúde no DESA, da Defensoria Pública do Ceará. Juiz Marcelo Roseno, as ações contra planos de saúde tramitam em vara civil e os processos contra Estado e município em vara da Fazenda Pública. Isso é uma regra? É uma regra do Código de Organização Judiciária, né? São regras de competência que distribuem as competências no âmbito do Poder Judiciário. E aí nós temos o Estado do Ceará e o município de Fortaleza com
essa competência específica, né, de varas exclusivas de fazenda pública. Então, toda demanda movida contra o Estado e o município de Fortaleza, independentemente da natureza, seja do direito à saúde, seja de qualquer outro direito, são de competência privativa aqui na comarca de Fortaleza, das varas da fazenda pública, né? No caso do Estado do Ceará, como ele pode ser demandado também em outras comarcas do interior, ele pode ser demandado lá, mas aqui em Fortaleza, quem demanda contra o Estado deve ter a sua ação dirigida para as varas da fazenda pública. E no caso dos planos de saúde, não. Aí vão para as varas cíveis, eventualmente para os juizados especiais também, né? A depender da natureza da causa, isso também pode ser encaminhado para os juizados especiais. Defensora, o poder público alega que não pode disponibilizar tratamento privilegiado a um paciente porque prejudicaria os demais. Nesse contexto, a lógica é negar para todo mundo. Quando se trata de saúde, esse argumento é válido? Não, principalmente, eu repito, a questão do núcleo lá da Defensoria de Defesa, que a gente lida com urgência. Então, o assistido nos trazendo um atestado médico que pontua a sua situação, a necessidade daquele medicamento ou procedimento e as consequências decorrentes da não realização, a gente entra sim e a gente pleiteia realmente uma liminar, uma antecipação em tutela para que ele seja beneficiado. Defensora, como é que as pessoas podem pedir auxílio ao núcleo de saúde? Bom, basta ir na sede, o núcleo de defesa da saúde funciona na sede da Defensoria, tanto pela manhã como pela tarde, leva documentos básicos, identidade, CPF, comprovante de residência e o atestado médico. Alguns exames complementares, normalmente as pessoas fazem exames, pode levar também. E aí é atendido e a gente dá toda a orientação e seguimento. Juiz Marcelo Roseno, o que diz a Constituição e os tribunais superiores sobre esse assunto? A Constituição garante o acesso a todos à saúde, né? E a saúde entendida no seu aspecto mais amplo, né? A saúde integral do indivíduo. E os tribunais têm tido essa postura, né? E eu digo, o judiciário de um modo geral tem tido essa postura de assegurar direitos. Eu acho que essa é uma postura importante do judiciário, de assegurar esses direitos, muitas vezes até sendo acusado de uma certa hipertrofia, não é? De entrar ou de ingressar no mérito da atuação do administrador, né? Mas o que a gente vai perceber? As opções, nesse caso do administrador, elas são balizadas pela lei do orçamento, ou seja, é o legislativo que deve dar a última palavra sobre as prioridades orçamentárias e isso, na medida do possível, com a própria participação da população. E é importante que nessas escolhas, né, as prioridades orçamentárias, elas de fato caminhem para aquilo que é essencial à vida, como é o caso da saúde. Na medida em que as políticas públicas não são desenvolvidas ou não atingem o seu desiderato, isso abre para a pessoa que espera do Estado essa prestação, abre para essa pessoa o direito de ir ao judiciário e exigir que o judiciário imponha ao Estado, à administração, vamos dizer assim, o cumprimento desse dever. Há um avanço muito grande para a cidadania em tudo isso, né? A gente passa a ter o judiciário não só arbitrando conflitos entre particulares, mas arbitrando conflitos com o Estado, né? Entre o cidadão e o Estado, para dizer, o Estado tem a obrigação de cumprir. Então, me parece que é importante para o cidadão encontrar no judiciário esse tipo de amparo, para saber, olha, se a administração negar, eu tenho a quem recorrer e em recorrendo ao Poder Judiciário eu vou ter o meu direito assegurado. O que os tribunais têm dito é isso, né? A gente tem tido uma resposta célere e há algumas questões que são basicamente pontuais e que poderiam até certo ponto levar ao insucesso dessas demandas. Há essa questão do registro na Anvisa, a gente tem algumas demandas relacionadas a isso, medicamentos ainda em caráter experimental ou medicamentos que ainda não foram registrados pela Anvisa, e aí já há uma orientação, inclusive, do próprio Conselho Nacional de Justiça que os magistrados não concedam tutelas em relação a esses casos, né? Há também uma questão que é muito tormentosa para o juiz, que é a questão das filas para cirurgias, né? Muitas vezes filas de transplantes ou filas de atendimento, porque a pessoa que procura o judiciário, que tem uma enfermidade grave, que está já cadastrada numa fila para receber o atendimento e diz que precisa ser atendida na frente de outras pessoas, é sempre uma decisão muito tormentosa para o juiz. Como
Como saber qual é a gravidade? Na medida em que ele determina, em que ele concede a tutela e determina que aquela pessoa seja atendida preferencialmente, ele pode estar sacrificando a vida da outra pessoa que estava em primeiro lugar, aguardando um atendimento médico, e é também uma situação difícil. Mas, tirando esses casos que eu diria que são casos pontuais, o que a gente tem observado é, de fato, uma preocupação muito forte do Poder Judiciário no sentido de resguardar o direito à saúde, ou seja, é uma postura muito forte do Judiciário em resguardo do direito do cidadão. E os procedimentos, eles não necessariamente são feitos aqui na rede estadual, por exemplo, ou municipal, podem ser feitos também? Sim, a gente tem, há uma preferência para que aqueles procedimentos que possam ser atendidos pela rede pública de saúde, pela rede estadual de saúde ou rede municipal, que eles sejam atendidos prioritariamente pela rede estadual ou pela rede municipal. Agora, há casos excepcionais em que o jurisdicionado, por exemplo, alega e demonstra que aquele procedimento só pode ser realizado com sucesso em determinado hospital da rede privada, um hospital até fora do estado. Nós tivemos, inclusive, decisões recentes sobre isso, né? E há também, ainda assim, nesse sentido, há uma guarida do judiciário a esse tipo de demanda, até para determinar esses atendimentos fora do estado e na rede privada. O senhor havia comentado que essa busca da população pelo judiciário, pela justiça, tem muita relação com a consciência das pessoas a respeito dos direitos. Falta talvez também as pessoas buscarem mais a base ali, como é que é definido de repente o orçamento, já que o senhor falou da questão da legislação. Sim, eu acho que isso é fundamental. A ideia de construir o orçamento de forma participativa, que as pessoas tenham primeiro conhecimento, né? A lei do acesso à informação parece que calha muito bem. A ideia hoje é de transparência e de acesso à informação. As pessoas precisam saber quanto é arrecadado, como vão ser investidos esses recursos, né? E em que vão ser investidos. E é preciso estar atento a isso. A gente tem hoje vários canais de fiscalização, os tribunais de contas, o Poder Legislativo e o próprio cidadão que deve fiscalizar e saber quanto está sendo gasto em educação, em saúde, em cultura, quanto é gasto em publicidade institucional, quanto é gasto em promoção, ou seja, até que ponto está havendo de fato a prioridade dos orçamentos, não só para cumprir o mínimo que a Constituição determina, né, dos gastos com saúde e educação, mas até para superar esses gastos mínimos no sentido de assegurar um atendimento ao cidadão. E mesmo suprir as carências. Né? A gente tem decisões judiciais, até a gente faz essa referência, há decisões judiciais não só aqui em Fortaleza, como em algumas comarcas do interior, que tem determinado, por exemplo, a suspensão da realização de determinados eventos festivos, né? O carnaval, uma festa, às vezes, que vai demandar recursos públicos, porque ao mesmo tempo em que a prefeitura está realizando a festa de carnaval, ela deixa uma conta pendente no hospital público, ou seja, as pessoas deixam de ser atendidas. É esse tipo de controle, me parece, que o judiciário pode fazer, ou seja, não se trataria do controle do ato político em si, de determinar a prioridade do investimento, mas para dizer, olha, enquanto há aqui uma demanda a ser atendida, é preciso atender essa demanda que é essencial para a vida da população. Obrigada pela presença de vocês. O Judiciário em Evidência termina aqui. Outras informações sobre a Justiça do Ceará, acesse www.tjce.jus.br. O nosso Twitter é @TJCNoticias e o nosso Facebook é TJCE Oficial. Até o próximo programa.